Do nada parou aqui? Não, tá sim, pode, Ah, pode tá. ir. Beleza, então. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Eduarda, para quem não me conhece. Eu estou no GEAS desde 2019, desde a fundação dele. E já tem mais ou menos um ano que eu estou nessa busca pela neurotologia. Estou pesquisando muito esse tema. Inclusive, minha primeira palestra foi também sobre a neurotologia. E eu quero sempre aprofundar um pouquinho, porque é um tema que eu tenho interesse em trabalhar. E eu quero passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Eu já vou pedindo desculpa se tiver algum barulho, porque eu não estou sozinha em casa, então, assim, pode ser que aconteça algum ruído, ou meus cachorros começam a latir, mas, enfim, nada que vai atrapalhar. Para começar a nossa apresentação, eu queria deixar uma indagação com vocês. Vocês já pararam para pensar o porquê dos animais apresentarem um determinado tipo de comportamento? Isso é uma das principais perguntas que vários, diversos etólogos começaram a ter na sua cabeça e começaram a desenvolver os primeiros projetos, as primeiras pesquisas em relação à etologia. Então, fica aí com essa perguntinha na cabeça, que no decorrer da apresentação eu vou explicando um pouco sobre esse mundo maravilhoso que é a neurotologia. Para começar, eu vou ter que introduzir de novo o que é etologia. Quem viu minha palestra passada sabe que eu também fiz a mesma pergunta, mas como é uma área muito interligada, eu tenho que sempre estar no ponto principal ali para conseguir apresentar para vocês. Também tem gente nova que não assistiu, então é interessante eu repetir algumas coisas, mas não tudo da apresentação anterior. Então, a etologia, ela é o estudo do comportamento animal, sim, mas vai muito além de somente um estudo, digamos assim. Esse estudo ele pode ser composto por observação, análise de dados, e não é somente dizer, é mostrar fatos, evidências que vão sustentar essa afirmação, além da própria indagação também, porque muitos etólogos eles só descobriram de fato a etologia quando começaram a ter esses porquês na cabeça. Por que esse animal ele reage dessa forma na hora da reprodução? Por que o passarinho ele faz essa encenação, o macho? Ele faz essa encenação na hora de apresentar para a fêmea para se reproduzir? Por que a cobra ela consegue catar partículas do ar através do seu órgão de Jacobson? Eu falei dos cachorros, né? Então, enfim. Ai, meu Deus. Tá, aí, gente, o que que acontece? Ai, meu pai, peraí, gente. Pronto, voltando. Tá tudo certo. Ai, Jesus. Ó, vai ter que ficar cachorro latindo, me desculpa. Aí, o que que acontece? Então, por que de ter essa indagação? E por que de ter essa indagação? Porque surgiram essas dúvidas de aparição de por que acontece isso, por que acontece aquilo, e foi a partir dessas indagações que começaram a surgir os primeiros estudos de etologia. Twister, vem aqui. Participação especial online. Enfim, aí o que acontece? Essa Jane Goodall, ela foi uma das primeiras etologistas. Ai, não vai dar, não, gente. Meu Deus. Ela foi uma das primeiras etologistas que revolucionou o estudo do comportamento do comportamento de primatas. Isso é alguma coisa? Não, estou esperando o cachorro. Então, ela foi revolucionária nesse estudo da etologia do comportamento de primatas. E uma curiosidade interessante foi que ela foi uma das primeiras pessoas a realizarem um estudo de pós-graduação, um doutorado, sem ter de fato uma graduação. Isso foi na Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, e ela foi uma das pioneiras no estudo da etologia. E depois disso, ela se pós-graduou, virou doutora em etologia, desculpa, e ela descobriu, através do estudo observativo, que os macacos, eles eram carnívoros. Até então, as pessoas achavam que os macacos eram vegetarianos, que eles não comiam carne.
E foi através dessas observações que ela realmente descobriu que não, os macacos também são carnívoros. E é muito interessante, porque foi uma das, na época, né, porque hoje em dia se a gente falar isso, fica, meu Deus, isso é óbvio, mas na época ninguém sabia, então foi uma coisa assim, meu Deus, essa mulher é top demais. E tá, mas aí a neurotologia, onde que vai entrar nisso tudo? A neurotologia, ela vai ser uma junção de dois temas, que é a neurobiologia e a etologia. Mas lá no começo, ela foi subdividida em três temas, que eu vou apresentar no próximo slide. Mas dentro da etologia, da neurotologia, a gente vai ter diversos diversas áreas, né? Diversas áreas de estudo em relação a ela, que é uma delas, das diversas, eu separei quatro, que é a neurociência cognitiva, que é a relação hormonal presente, não só no estresse e medo, mas é um dos estudos que eu estou tentando desenvolver. O comportamento sociossexual e o cuidado parental. O cuidado parental, ele está um pouquinho mais puxado para o lado da etologia. Só que em um estudo específico que eu vou mostrar para vocês durante a apresentação, a gente tem um pouquinho da neurociência dentro desse cuidado parental. E uma breve história, né? Em uma definição clássica, o comportamento animal, ele apresentou três grandes áreas, né? Que foi a psicobiologia, a neurobiologia e a etologia. A psicobiologia, ela olhava o lado da emoção, dos sentimentos. Isso, no começo, era mais para humanos, mas no decorrer do tempo foi começando a perceber que animais sentem emoções, que animais sentem medo, têm sentimentos, por incrível que pareça, eles têm sentimentos, sentem ciúmes, e isso tudo foi descoberto através da neurologia. A neurobiologia, que vai cuidar da biologia do sistema nervoso, e a etologia. A neuroetologia surgiu a partir dessas três, mas a partir da neurobiologia e etologia. Só que como começou a desenvolver estudos sobre emoções em animais, então a gente pode dizer que a neuroetologia tem um pouquinho da psicobiologia também. E eu não poderia deixar de falar desse cara que ele foi um neurofisiologista, foi tipo assim, igual a Thaís do BTT. Foi o ápice para a neurotologia. Ele, inclusive, foi o primeiro neuroetólogo que escreveu um livro, esse livro que está na apresentação. E claro que existem outros nomes, como Conrad Lorenz, que eu já falei na apresentação anterior, mas eu escolhi esse porque ele foi um dos pioneiros. Ele analisou circuitos neuronais que traduziam estímulos de sinais visuais em algumas respostas comportamentais de anfíbios. Nos seus estudos, ele utilizou sapos. E por causa desses estudos, ele inspirou outros cientistas a fundarem a Sociedade Internacional de Neurotologia, que, inclusive, o ano que vem, a gente vai ter um congresso em Portugal, Lisboa, que vai reunir diversos cientistas do mundo inteiro para falar a respeito desse tema maravilhoso que é a neurotologia. Agora a gente vai falar um pouquinho da relação hormonal entre o estresse e o medo. Como eu disse, os animais sentem emoções e isso foi descoberto por conta da neurotologia, né? E a presença dessas emoções intensas, né, como o medo, elas podem alterar a funcionalidade cerebral do animal, e isso pode culminar na apresentação de comportamentos. O estresse, ele não é considerado um comportamento, mas o estresse, ele vai desencadear comportamentos que são diferentes do normal do animal em seu habitat natural, né? Isso pode influenciar a qualidade de vida de animais em cativeiro. E isso é importante, porque a gente estuda mais, nosso grupo está mais voltado para a área de silvestres. Só que quem tem interesse também em mexer com animais de corte, como bovino e suíno, animais de corte, no geral, a gente pode desenvolver projetos e pesquisas relacionados a isso. Porque esses animais, eles são submetidos a um nível de estresse diário. E isso vai culminar, vai influenciar no comportamento e também acredito que influencia
na carne, no produto final da nossa matéria-prima. Por quê? Comportamentos estressantes vão culminar para que aconteça a liberação de hormônios relacionados ao estresse. E também pode culminar na deficiência de hormônios que estão relacionados com a felicidade do animal, como a ocitocina e essas coisas. Então, assim, nesse estudo que eu vou falar agora para vocês, em relação a esse artigo que eu estudei, o conhecimento dessas funcionalidades pode contribuir para um estudo etológico, como eu disse antes, porque um estudo etológico, na grande maioria das vezes, ele é um estudo observativo. Você vai ter que observar, você vai realizar métodos de amostragem animal focal, que é um dos métodos observativos que a gente tem para estudo etológico. E esse estudo etológico, você vai precisar obter dados reais, dados que são condizentes com os de animais em seu habitat natural. Então, animais submetidos a um estresse diário, ele não vai apresentar o mesmo comportamento que um animal que está no seu habitat natural. Por exemplo, um animal em cativeiro, ele não vai precisar caçar o seu alimento, ele não vai precisar ficar ativo durante a noite por conta da predação. Ele vai meio que ter tudo na mão. E é aí que entra também, além disso, no estudo do comportamento animal, um bom enriquecimento ambiental na hora de trabalhar em zoológico. A gente precisa ter um conhecimento da etologia, do comportamento desse animal, para a gente conseguir aplicar coisas que são parecidas com a realidade desse animal no seu habitat natural. E esses padrões comportamentais, eles são percebidos por análises observativas, como eu disse, e por técnicas de mensuração hormonal. Agora, por que a gente vai realizar essas técnicas de mensuração hormonal? A gente utiliza essas técnicas através da mensuração do peptídeo C. O peptídeo C, vou escrever aqui, ele é usado para monitorar a produção da insulina no sangue. E isso vai culminar, obviamente, com diversos problemas fisiológicos no animal, né? Como elevação da pressão arterial, a diminuição da insulina, aumento do risco de diabetes, desequilíbrio do sistema imunológico, além da diminuição do interesse na busca por parceiros sexuais. Então, vocês percebem que o estresse, o comportamento desencadeado por essa reação, por esse estresse, ele vai culminar em deficiências fisiológicas, ele vai culminar em problemas fisiológicos no animal. E se você está criando um animal em cativeiro com índice de reprodução, porque esse animal está em risco de extinção, como, por exemplo, a arara azul, a gente tem que saber o que esse animal faria no seu habitat natural para a gente conseguir fazer com que o organismo dele libere hormônios que sejam condizentes com o seu habitat natural. Que ele não sofra um estresse diário, porque isso vai culminar na diminuição do interesse por parceiro sexual. E já que a gente está querendo, focando nesse lado de reprodução, para não ter a extinção desse animal, é importante a gente saber esses estudos. É importante a gente saber como fazer essa mensuração, como fazer uma análise etológica, uma análise observativa, como fazer uma amostragem animal focal, que é um dos métodos mais utilizados nas pesquisas por etólogos, em pesquisas de observação. E o cuidado parental, agora, eu vou falar um pouquinho para vocês. Esse cuidado parental está relacionado a um artigo que eu te deixei nas referências, que vai estar no final da palestra. E nesse estudo foi avaliado as condições físicas do animal através da mensuração do peptídeo C, que também calcula o nível de hormônios no organismo. E nesse estudo a gente tem a apresentação da hipótese de Travers-Willard. E essa hipótese é o seguinte: nessa hipótese eles consideram que existe um diferencial no cuidado parental. Mas como assim? Que diferencial?
Foi dito nessa hipótese que as fêmeas, elas dão um certo cuidado, têm um certo cuidado maior com animais que no futuro vão gerar proles férteis, ou seja, elas vão dar preferência em cuidar de animais que futuramente vão reproduzir para continuar a manter essa espécie no seu habitat. Então, o que acontece? Nesse estudo foi analisado macacos, primatas, foi de um neuroetólogo da Universidade Veracruzana, no México, e eles analisaram, tiveram a seguinte indagação: realmente isso existe? Realmente é possível a gente perceber que o animal ele vai puxar para um lado e vai deixar o outro? E realmente essa hipótese ela é válida. Necessariamente ela está ligada com a condição física do animal. O animal ele já sabe que aquele animal tem uma condição física melhor para conseguir reproduzir e manter aquela espécie tranquila, sem índice de extinção. Além da amostragem animal focal que foi utilizada nesse estudo, a gente também tem um investimento materno, que é exatamente isso. A mãe desses animais, a fêmea, ela vai, digamos que, ela vai ter um investimento, é como se fosse investimento. Ela vai gastar energia, ela vai ficar cansada e etc. Por quê? Porque no futuro, esses animais, eles vão dar proles férteis. Eles vão gerar proles férteis para ela. Isso tudo foi dito nesse estudo. É muito interessante. Aí aqui eu falo uma pergunta, né, o que foi a hipótese de Travis Willard, que é o investimento parental, que o cuidado materno ele é tendencioso a favor do sexo com fornecimento de maiores retornos, que foi o que eu disse, e o cuidado parental ele pode ser influenciado pela condição física do animal, que é a teoria da alocação. E o comportamento sociossexual também foi de um estudo, esse estudo, inclusive, é brasileiro, foi de uma aluna da USP, se eu não me engano, e foi analisado comportamentos sociossexuais em conjunto com a mensuração de níveis de esteroides também, dos organismos de Saguis, do tufo preto. E essa, tá até um aqui. E essa mensuração, ela contribuiu para a obtenção de dados que possibilitou a determinação das fases do ciclo ovariano. Ou seja, eles descobriram exatamente, por exemplo, ele está apresentando um certo comportamento, então isso quer dizer que esse animal está começando a entrar no ciclo ovariano. Ou seja, através da observação, eles conseguiram obter um resultado em relação a isso. Eu observei, e aqui está presente no slide, né, algumas das imagens que contribuíram para esse estudo, e essa análise, ela possibilitou um melhor entendimento das relações endócrino-comportamentais. Então, assim, a gente tem, nesse tipo de comportamento, de cheirar a genitália, de aglomeração, de catação, inclusive a catação é um sinal de que o animal, o primata, ele tem confiança, igual o Thiago postou uma foto no grupo, o animal, ele estava catando, né, no cabelo dele, e isso indica que o animal confia naquela pessoa, naquela coisa que está na frente dele, porque senão ele não ia chegar nem perto. E esses comportamentos foram essenciais para a descoberta desse... Não foi uma descoberta, foi mais ou menos isso. Para essa descoberta, né, da determinação das fases do ciclo ovariano, que tem o ciclo pré-ovariano, pós-ovariano. É interessante demais. Inclusive, se alguém tiver interesse, as referências vão estar no final da nossa apresentação. E então, gente, foi uma coisa breve, porque realmente eu não sou formada na área, não tenho aquele conhecimento que uma pessoa que tem doutorado, pós-doutorado, mestrado tem, mas eu sempre que puder apresentar algo, um pouquinho disso para vocês, eu vou apresentar com o maior prazer. Inclusive, na live que eu vou ministrar, eu vou procurar um palestrante que ele é neuroetólogo da USP, vamos ver se ele vai aceitar isso, aceitar fazer a live comigo, para a gente poder conhecer um pouquinho mais de uma pessoa que realmente é formada nisso, tem estudos e tem convicção do que está falando.
Alguém tem alguma pergunta ou algo do tipo que eu possa ajudar? E desculpa pela barulhada, porque eu não estou na minha casa, então, assim, vai ter barulhada, enfim. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser, pode abrir o microfone e falar, porque no chat eu não estou vendo que a minha tela está cheia. Alô? Ô, Duda, Eita, pode falar. fala aí, Luana. É, Você, tipo assim, por gostar muito desse assunto, é um assunto realmente, tipo, muito interessante que prende a gente, né? Ainda mais pra quem gosta. Assim, é meio engraçado a pergunta, mas você costuma, quando você vê qualquer tipo de animal, igual até às vezes seu cachorro que tava latindo aí, você costuma dar aquela analisada, tipo, pô, por que que tá fazendo isso? Sim, depois que eu comecei a estudar esse assunto, às vezes o meu cachorro, ele tá parado, assim, olhando para o nada, e eu penso, por que ele tá apresentando esse tipo de comportamento? O que será que tá passando pela cabeça dele? O que será que, quais neurotransmissores estão agindo nesse momento que ele está fazendo isso? Por que ele late tanto? É medo? É estresse? Será que eu errei em alguma coisa na hora da criação? Depois eu comecei a estudar isso, eu comecei a observar tudo. Até um pássaro que está pousado na árvore, eu começo a observar e pensar: por que será que ele está cantando agora? Será que ele está querendo reproduzir? Ou será que ele está chamando outros amigos? É um estudo observativo e é muito interessante porque a gente gera indagações, a gente gera interrogações na nossa cabeça, pulgas atrás da orelha, para a gente conseguir entender o porquê disso e o porquê dos animais terem isso. Inclusive, eu até separei aqui para vocês, não sei se vocês estão vendo, ganhei esse livro de um amigo, que é do Charles Darwin, que é a expressão das emoções no homem e nos animais. Tá desfocado, Duda, porque Vê se agora tá. tá focando, não tá focando. Mas Peraí. Enfim, eu vou mandar foto para vocês no grupo. E é muito interessante. Eu comecei a ler ele, eu ganhei ele, acho que foi ontem, não lembro. Já comecei a ler, estou devorando o livro. Que é interessante demais, gente. É muito interessante a gente perceber que os animais eles fazem o que fazem devido a comunicações do cérebro, dessa máquina que é maravilhosa. Se o animal respira, é porque existe algum neurotransmissor que está mandando uma comunicação para o pulmão que ele precisa respirar o ar. Se o animal come, o neurotransmissor está mandando uma comunicação para falar que ele está com fome. Se ele sente dor, o neurotransmissor está mandando um estímulo ali físico que faz ele sentir aquela dor e ter uma reação, que é ou avançar ou chorar. Isso é da criação do animal, isso vai do estudo do animal. Então, assim, desde que eu comecei a estudar isso, eu comecei a enriquecer mais os meus animais. Porque eu sei que se eles estão latindo agora, é porque eles estão estressados, e mais tarde eu vou passear com eles, para ver se eles descarregam esse estresse. Antes de eu começar a entrar nesse mundo da etologia, eu não fazia não tinha tanta noção do quanto é importante a gente observar. Porque é através da observação que a gente encontra doenças, que a gente encontra anormalidades na saúde física do animal e na saúde emocional também. Porque animal ele pode ter depressão, animal tem ciúmes, animal sente raiva, animal sente medo, e isso tudo já foi explicado em estudos, inclusive. Então, não é uma coisa de agora, é uma coisa que já demanda tempos. E isso tudo é muito interessante, é muito interessante. Eu falo assim, com gosto para vocês. Eu ainda estou estudando, inclusive eu tenho um caderninho aqui, ó, que é cheio de pesquisa, que eu leio artigo desse assunto. E assim, eu sou apaixonada nessa área, e é a área que eu quero desenvolver pesquisas, é a área que eu quero trabalhar. Então, assim, é maravilhoso, gente, sério mesmo. Quem tiver interesse, me chama para a gente conversar. Eu sou muito empolgada, eu gosto de conversar sobre esses assuntos. Quem me conhece há tempos já sabe que eu sou assim, empolgação em pessoa. Ainda mais quando é uma coisa que eu gosto, então eu falo mesmo. Mas, enfim, alguém tem mais alguma pergunta? eu só tenho coisa para dizer assim, porque é muito diferente quando a gente estuda uma coisa que a gente gosta. Cara, é muito diferente. A gente se perde, a gente
por exemplo, na minha apresentação da semana passada, eu tinha tanta coisa para falar, tanta coisa, e eu não sabia o que falar. Eu falava, nossa, gente, eu quero muito levar isso para todo mundo. É assim mesmo. Então, tipo, a gente é muito diferente a gente falar sobre uma coisa que a gente gosta. Então, é super legal a gente se identificar com alguma coisa. Todo mundo que está aí na luta, estudando um monte de coisa que a gente odeia, professores chatos. Se quiser parar aqui de gravar, tá? Para não ficar feia falando dos professores. Eu vou parar a apresentação aqui e vou... É porque tá gravando, né? Vai que manda pro YouTube aqui, né? Vou parar de gravar então, pera aí. Pra gente conversar. Quem tem interesse aí, quem gostou. Quem que fez uma pergunta?